Olá pessoal, meu nome é Renato Ferreira Pinheiro, tá? Vou trabalhar aí com vocês a parte do direito administrativo, o aulão aí, né, para o concurso, tá, da Polícia Federal, tá? Então assim, ó, eu opto em tentar ver o máximo do conteúdo que eu conseguir, tá? O máximo que eu conseguir de questões, de conteúdo eu vou explicar para vocês, né? Então a gente vai trabalhar aí com os aulões, né, a princípio de direito administrativo, né? Vou fazer a explicação dos demais, tá? E depois, né, quando concluir a gente faz, né, alguns questionamentos que sejam pertinentes. Então, rápido, coisa rápida, pessoal. Só lembrando, quem já estudou, pontos que eu acho relevantes que a SESP vem fazendo pegadinha aí, né, para o teu concurso. Tá? O direito administrativo. O direito administrativo, ele é o ramo do direito público, tá? Ele não é codificado, ele estuda a relação do Estado, tá? Administração pública, agentes públicos, com o particular, os usuários do serviço público, os administrados. Tá? Então, estuda a relação do administrador com os administrados, que somos nós. Tá? O direito administrativo, ele não é codificado, ele não tem um código, e ele estuda as relações não contenciosas. O que é não contencioso? É o que não é função legislativa e nem função jurisdicional. Isso é uma relação não contenciosa. O direito administrativo, ele vai estudar a administração pública. Já o direito constitucional vai estudar o governo. Então, o governo é estudado pelo direito constitucional, define as políticas públicas e exerce atividades, né, de forma discricionária. A administração pública é estudada mais pelo direito administrativo, né, ele cumpre as políticas públicas, ele executa, tá, e ele exerce atividades vinculadas. Então, a administração pública ela é criada, tá, basicamente para executar as políticas do governo. Claro, que é uma das atribuições do administrador público, tá? Outro ponto, quais são as funções, tá? O que estuda o direito administrativo? O direito administrativo estuda a função administrativa dos três poderes. Eu tenho legislativo, executivo e judiciário, né? Os três, embora não tenham a mesma função típica, legislativo é criar lei, judiciário é julgar, mas os dois, embora não tenham a função típica, exercer funções administrativas, eles exercem funções administrativas. Quem tem a função típica administrativa é o Poder Executivo. Né? Agora, tipo, vamos fazer uma licitação. Poder Legislativo, Judiciário e Executivo vão legislar, fazer uma licitação. Então, para realizar licitações, esses três poderes, né, têm que fazer conforme os moldes da 8666 de 93. A licitação em si é uma função administrativa. Isso é o direito administrativo que vai estudar. Quais são as fontes do direito administrativo? Eu tenho a fonte direta, a SESP adora perguntar isso. Eu tenho a fonte direta ou primária, são as leis. Constituição Federal, Constituição Estadual, lei ordinária, lei orgânica, lei complementar. Tá? Então, fonte primária ou direta são as leis. Quando eu falo em leis, eu me refiro à Constituição e às leis. As demais são fontes secundárias ou indiretas, como a doutrina, a jurisprudência, os costumes. Essas quatro são as principais. Mas eu tenho outras, né, como tratados internacionais, regimento, instruções normativas. Isso é tudo fonte do direito administrativo. Administração pública. O professor Eli Lopes Meirelles, ele diz que a administração pública é todo o aparelhamento do Estado, pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Então eu posso dizer que a natureza e a finalidade do administrador público é atender o interesse da coletividade. Para isso que ele é criado, para atender o interesse coletivo. A administração pública ela vai ser regida por princípios. Quais princípios, professor? Tem princípios expressos e princípios implícitos. Princípios expressos estão previstos, estão escritos na Constituição Federal, como legalidade, como publicidade. Mas existem princípios que não vão estar expressos, estão implícitos. Subtende-se que eles existem. Existem dois, que são chamados princípios do regime jurídico administrativo, ou pedra de toque. Que são esses princípios? Um princípio é onde o poder público restringe o direito individual em prol da coletividade. Tá? Exemplo que a gente está no slide ali, onde o proprietário, né, tem o seu imóvel e o poder público verifica que é muito mais interessante ser construída uma escola naquela localidade.
Então, o poder público ele pode desapropriar a casa do proprietário para construir uma escola, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu restringo o direito individual em prol da coletividade. Esse é o princípio da supremacia. Tá? O outro princípio é o da indisponibilidade do interesse público. É que os bens do administrador público eles são indisponíveis. Então não é simplesmente comprar e vender. Tu vai negociar, tu vai contratar com quem tiver a melhor o quê? Proposta, melhor oferta. Quem tiver a melhor proposta, quem tiver a melhor oferta, com ele sim que tu vai negociar. Né? Porque o poder público tem que prestar contas para o Tribunal de Contas. Então quem apresentar a melhor proposta, quem apresentar a melhor oferta, ele contrata com ele, em razão desse princípio. Então assim, ó, vamos retratar agora a administração pública, né, como a Constituição retrata, lá no artigo 37 caput. O que a Constituição fala? Administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos municípios, obedecerão os seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a administração em si, ela vai se dividir em direta e indireta. Quem compõe a dita administração direta? Órgãos da União, órgãos do Estado, órgãos do município e órgãos do Distrito Federal. Tá? A administração direta também é chamada entes políticos. Pessoa jurídica de direito privado. A administração pública indireta são os entes administrativos ou pessoas administrativas. Tem personalidade jurídica de direito público ou privado, que são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Então eu tenho a direta e a indireta. Um órgão público vai ser um exemplo de desconcentração do poder. Tá? Então, o órgão, pode ter uma ideia de um órgão. Um órgão, ele vai... um órgão federal tem a Polícia Federal. Estadual eu tenho a Polícia Civil. E municipal tem a Guarda Municipal. Um órgão, quando ele é criado, Então, eu vou abrir o conceito aqui de órgão logo. Quando o órgão é criado, ele vai ser criado com uma função pré-determinada. Ele já é criado para alguma coisa. Tá? Dentro do órgão vai trabalhar agentes públicos. E esses agentes vão manifestar a própria vontade do Estado. Então, se numa questão falar assim, ó, exemplo de desconcentração. A desconcentração é uma forma que o poder público presta o serviço público criando um órgão. Cria órgão. Desconcentração, CO que está no meio, C de criar e o O de órgão. Então, quando o poder público cria um órgão para prestar o serviço, eu tenho 3 exemplos de órgãos federais. Quando ele criou o órgão, o serviço foi prestado de forma desconcentrada. Tá? Desconcentração, a criação de um órgão para prestação do serviço. O órgão, como é um órgão, não é uma pessoa, não tem personalidade jurídica, em regra não pode estar em juízo, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública pode estar em juízo. Tá? São resultados de desconcentração do poder, tem CNPJ para fins tributários e compõe a estrutura da pessoa administrativa que ele faz parte. Eu tenho 3 órgãos que compõem a estrutura da União. Teve uma questão da CESP que caiu assim, ó, que a Câmara Municipal ela poderia estar em juízo. Pode, se for para defender interesses dela, ela pode. Tá? Isso é um entendimento das nossas cortes superiores, tá? Entende que a Câmara pode sim estar em juízo. Já caiu na prova da CESP, já caiu no concurso da CESP. Tá? Pessoas administrativas. Eu tenho administração pública indireta. Tá? Administração pública indireta. Eu vou ter 4 prestadoras de serviço público, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. E eu vou ter 2 exploradoras de atividade econômica, que é a Sociedade de Economia Mista e a Fundação. Se o examinador falar em subsidiária, a subsidiária, para sua criação, precisa de autorização legislativa. Essas aqui, para ser criada, qualquer uma dessas, uma das 4, que são a administração pública indireta, exemplo de descentralização do poder. Descentralização do poder. Precisa de lei específica. Somente com lei específica que pode criar elas. Umas, a lei específica cria. Outras, a lei específica autoriza a criação. Se a lei específica criar, pessoa jurídica de direito público. Se a lei específica autorizar a criação, pessoa jurídica de direito privado. Criou, público. Nasce com personalidade. Autorizou a criação, privado. Precisa do registro para adquirir personalidade. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, a autarquia. Autarquia. Pessoa jurídica de direito público, porque é criada por lei.
Autarquia criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, INSS, são autarquia, criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Quem trabalha aqui, em regra, é servidor estatutário. Quem trabalha em órgão público é estatutário. Quem trabalha em autarquia é estatutário. Quem trabalha em fundação é estatutário. Quem trabalha nas estatais, que são empresas públicas, sociedade de economia mista, são seletistas. Todos com concurso, tanto da direta quanto da indireta, mediante concurso público. Aqueles princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, segundo a Constituição, eles devem ser obedecidos pela administração direta e indireta. Nada de concessionária de serviço público. Tá? Existe uma coisinha chamada agência reguladora. O que é agência reguladora? Agência reguladora são as ANAs, né? AN. O que o poder público fez? Ele privatiza o serviço, ele transfere a um particular, tá? No caso da telefonia, aviação, tá? Transfere a um particular, mas ele cria uma agência reguladora. O que é agência reguladora? É uma autarquia sob o regime especial. É tudo que é a AN, Agência Nacional. Eu tenho a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, eu tenho a NTT, que é de transporte terrestre, eu tenho a ANAC, que é da aviação civil, eu tenho a Anvisa, que é da vigilância sanitária, eu tenho a Anatel, que é da telefonia, eu tenho a ANEEL, que é da energia elétrica, tá? E aí por diante. Essas ANAs são autarquias sob o regime especial. São autarquias sob o regime especial. Por que especial? Porque tem poder normativo, ditas normas, autonomia financeira, quem explora a atividade tem que pagar para a ANA, diante disso o governo não precisa dar dinheiro para ela, e tem estabilidade. Não é a empresa que tem, não é a autarquia que tem estabilidade, são os dirigentes durante o mandato. Exemplo, ANAC. ANAC que dita as normas da aviação civil no Brasil, então ela tem poder normativo. A TAM, a Gol, a Trip, a Avianca tem que pagar para a ANAC. Diante disso, o governo não tem que mandar dinheiro para a ANAC, porque a ANAC se mantém, ela tem autonomia financeira. Tá? E o presidente da República escolhe os integrantes das agências reguladoras, né, os conselheiros, os dirigentes. E durante o mandato deles, eles têm estabilidade. Eles só saem mediante processo administrativo judicial. Também cai muita agência reguladora na prova da CESP. Tá? Fica muito ligado. Se fala assim, ó, uma agência reguladora é vinculada a um órgão, a qual depende financeiramente. Está errado, ela tem autonomia financeira. Ela está vinculada a um ministério. Beleza. Tá tudo bem, aí tá tudo bem. Mas não depende financeiramente porque ela tem autonomia financeira. Só lembrando, pessoal, a administração indireta não é subordinada à direta, não tem subordinação, é igual. Tá? Em regra, a agência reguladora ela tem autonomia para tomar decisões. Não precisa de aval dos ministérios ou da Presidente da República. A fundação. A fundação é autorizada a criação por lei ou criada por lei. Se a lei específica criar a fundação, tipo, fica criado o IBGE. Nesse caso, o IBGE é pessoa jurídica de direito público. Se sair uma lei dizer assim, ó, fica autorizada a criação da FUNAI. A FUNAI é pessoa jurídica de direito privado. Então, se criar é público, se autorizar é privado. A fundação pode ser os dois. Aí que está o detalhe. Se falar em fundação autárquica ou autarquia fundacional, quer dizer que a fundação foi criada por lei, pessoa jurídica de direito público. Agência executiva. A agência executiva não é uma nova administração pública. A agência executiva é uma fundação ou uma autarquia que assinou um contrato de gestão com o poder público para expandir a sua área de atuação. Tá? Isso aí é uma agência executiva. Exemplo, autarquia e metro, que fiscaliza, né, como fiscaliza o Correio, que é uma empresa pública. Estatais, tá? As estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, os servidores são seletistas, ingressam mediante concurso. Todas duas, tanto a empresa pública como a Caixa Econômica e a sociedade de economia mista como o Banco do Brasil e Petrobras, são autorizadas à criação por lei. Diante disso, são pessoas jurídicas de direito privado. Tem diferença? Tem. Empresa pública, o capital é todo público. Sociedade de economia mista, 50% das ações mais uma pública. Tá? Forma empresarial. A empresa pública pode ser qualquer forma admitida em direito. A sociedade de economia mista tem que ser SA. Empresa pública pode ter processo na Justiça Federal, se a empresa pública for federal, e na Justiça Estadual, se a empresa pública for municipal ou estadual. Já a sociedade de economia mista, independente da esfera federativa, o processo vai correr na Justiça Estadual. Primeiro setor, o governo, a administração pública. Estudamos. Segundo setor, iniciativa privada a gente não estuda, mas a gente estuda o chamado terceiro setor. O que seria o terceiro setor, professor? Terceiro setor é pessoa jurídica de direito privado.
sem fins lucrativos. Não é do governo. Serviços sociais autônomos, Sebrae, Senai, Sesc, tá? Organizações sociais, partidos políticos, religiões, isso é tudo terceiro setor, porque trabalha com dinheiro público, dinheiro o quê? Privado. Atividade de tecnologia, pesquisa, né, ciência, educação, cultura, isso é o terceiro setor, não esquece. Tipo, Organização Social do Comércio, Senai, né, Instituto Joãozinho 30, Instituto da Matemática Pura e Aplicada, isso é tudo terceiro setor, não é do governo, não tem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado e não é particular, é terceiro setor. A administração pública, tanto direta quanto indireta, deve seguir os princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só lembrando, no nosso texto original da Constituição, não existiu o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele é introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 19 de 98, cujo teve a denominação de reforma administrativa, que foi introduzido o princípio da eficiência. Então, qual princípio constitucional foi introduzido pela Emenda Constitucional número 19 de 98? Princípio da eficiência, também chamada reforma administrativa. Princípio da legalidade. A administração pública precisa de uma autorização legal para sua atuação. Ela só pode agir se a lei autorizar, se cair na prova. O princípio da legalidade atinge da mesma maneira e com o mesmo peso, tanto os administrados quanto os administradores. Está errado. Para o administrador público, o princípio da legalidade é que ele não pode fazer nada, a não ser que uma lei autorize. O princípio da legalidade para nós administrados é que nós podemos fazer tudo, a não ser que uma lei proíba. Administração, nada, a não ser que tenha autorização legal. Administrados, tudo, a não ser que tenha uma lei que proíba. Princípio da impessoalidade. A administração não pode fazer acepção de pessoas, tem que tratar todo mundo igualmente, visto que não ajuda nem prejudica terceiro. Tá? Exemplo, concurso. Concurso público é exemplo de impessoalidade. Olha só que interessante. Há interesse em contratar servidores para melhorar o serviço, cumpre a finalidade. Para todos os contratados serem tratados de forma igual, a gente faz o concurso. Então a impessoalidade é a igualdade e a finalidade. O concurso é um exemplo de impessoalidade. Outro exemplo é licitação. Há interesse público em construir uma escola, finalidade. Faz um procedimento licitatório para todo mundo participar da licitação. Igualdade. Então licitação e concurso são exemplos de impessoalidade. Moralidade. O fato do servidor seguir a lei e a moral. O fato do servidor se enriquecer de forma ilícita, cometer um ato de improbidade administrativa, ele vai ser punido pelo princípio da moralidade. Artigo 37, parágrafo 4º, diz assim, ó: os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão, não é perda, é suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se tu enriquecer de forma ilícita, tu vai ser punido com super-lei. Essas são as punições por um ato de improbidade administrativa. Já vou fazer um paralelo com o nepotismo. O nepotismo é a contratação de parente, então fica muito ligado. Se tu contratar cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau civil, só lembrando, o primo é quarto grau, então pode contratar o primo. É terceiro, tipo até o tio. Irmão segundo, primo terceiro. Tio terceiro, desculpa. Se tu contratar um parente, que é o nepotismo, tu vai ferir o princípio da moralidade, vai ferir o princípio da impessoalidade, porque tu não trata as pessoas com igualdade, e fere também a eficiência, que não necessariamente tu contrata o melhor. Isso tudo é ferido se tu fizer a prática do nepotismo, que é proibido na súmula vinculante número 13. Só lembrando, quando o chefe do executivo, o presidente, o governador e o prefeito contratam ministros, o presidente, e o governador e o prefeito, secretários, não tem nepotismo. O prefeito pode contratar o irmão dele, desde que tenha qualificação técnica para ser secretário, que não tem nepotismo. Entendimento da ministra Ellen Grace. Princípio da publicidade. Os atos administrativos, para serem eficazes, eles têm que ser publicados. A publicidade é um requisito de eficácia do ato. Claro que não é todo, porque os atos administrativos são publicados, salvo aqueles que correm em sigilo por segurança da coletividade ou do próprio Estado. Né? Tipo, o inquérito ele é sigiloso, então ele vai correr em sigilo. A remuneração dos servidores públicos, lá no portal da transparência, é em razão da publicidade. Princípio da eficiência. Né? Tudo que tiver de melhor, o poder público vai usar para melhorar o serviço. Tipo, oferecer curso aos servidores, avaliar os servidores durante o estágio probatório, isso é tudo eficiência. Escolha da melhor proposta numa licitação é eficiência. A licitação é pessoalidade. Agora, escolher a melhor proposta é eficiência.
Pagamento por precatórios, também é impessoalidade. Existe um princípio que está lá no artigo 37, parágrafo 3º, que é o princípio da participação. Esse princípio também está expresso na Constituição. Pode cair numa prova assim, ó. São princípios expressos no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Além desses, o princípio da participação. Porque a lei vai dispor os casos de participação dos usuários na prestação do serviço. Agente público. Toda pessoa que exerce uma função dentro da administração pública é classificado como agente público. Enquanto está exercendo a função, tu é considerado agente público. Exercendo a função, é agente público. Tá? Os agentes públicos vão se dividir em agente político, em servidores públicos, que é o agente administrativo, agente militar e particular que colabora com o poder público. O agente político, ele está na alta cúpula do poder e não é subordinado à ordem de ninguém. Prefeito, governador e presidente são o chefe do executivo, seus ministros e secretários. Membros do legislativo, juízes e promotores. Eles são agentes políticos, não são subordinados à ordem de ninguém. Agente administrativo ou servidores públicos. Tá? Eles ingressam mediante concurso, o ocupante do cargo público, porque é estatutário, o ocupante do emprego público é seletista. Quem trabalha em estatal é seletista, órgãos, autarquias e fundações, em regra, estatutário. E o ACT também é servidor público, mas ele é servidor público temporário, regido por contrato. O militar é o policial e o bombeiro. E o particular que colabora com o poder público eu tenho o agente honorífico, que é aquela pessoa de boa índole que recebe um serviço relevante, como um mesário e um jurado. O agente delegado é aquele cara que recebe a delegação de serviço e explora a atividade por sua conta e risco. Pode ser por nomeação, o leiloeiro, pode ser por eleição, o juiz de paz, e pode ser por concurso. Cartorários, tabeliões e registradores. Não esquece, tabelião e registrador, eles ingressam mediante concurso, mas não são servidores públicos. Eles são particulares que colaboram com o poder público. E o agente credenciado? O agente credenciado é aquele que representa o poder público, né? E o poder público remunera. Uma clínica que atende pelo SUS. Normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos e aos estrangeiros na forma da lei. O estrangeiro pode fazer concurso? Pode, mas somente se a lei autorizar. A lei do servidor público, que é 8112/90, autoriza para universidades o estrangeiro. Fora isso, tem que ter uma outra lei para autorizar, senão não pode. Tá? O que é investidura? É a nomeação mais posse. A investidura em cargo ou emprego públicos depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas nomeações para cargo em comissão. Fica ligado, já caiu da CESP assim, ó. A investidura em cargo e emprego público dependerá sempre de aprovação prévia em concurso público. Está errado, porque a exceção é o comissionado. Pode exigir idade máxima para concurso, desde que justifique o motivo e seja razoável. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável única vez por igual período. Terão prioridade, né, os antigos aprovados sobre os novos aprovados, se tu abrir um edital dentro do prazo de validade do concurso anterior. O fato de ser aprovado não te dá direito a ser nomeado, tem uma expectativa de direito, onde tu poderá ser nomeado. Claro, se cair na prova. Segundo o entendimento dos tribunais, aos candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito a ser nomeados dentro do prazo de validade. Aí tá certo. O exame psicotécnico pode exigir, prova física ou prática pode exigir, experiência profissional, desde que seja prevista em lei, a exigência pode. O diploma, somente a apresentação na data da posse. São regras do concurso. Posso entrar também na administração pública sem concurso, para ocupar um cargo em comissão, para ser temporário, tá? E para exercer o mandato eletivo. Como é que o vitalício perde cargo? O juiz e promotor adquirem a vitaliciedade após 2 anos. Como é que o vitalício perde o cargo? Somente através de sentença judicial transitória e julgado. Vitalício não perde cargo mediante processo administrativo. É só sentença judicial. Como é que o servidor estável perde o cargo? O estável, o que é estabilidade? É uma garantia que eu não posso ser demitido nem exonerado. Depois de 3 anos, jogando essa garantia. Exceto, tu pode ser demitido através de uma sentença judicial transitória e julgado, que é aquela sentença do juiz que não cabe recurso, ou um processo administrativo disciplinar assegurada ampla defesa. Ou se tu não passar na avaliação periódica de desempenho, tá? Aí tu é exonerado. Sentença judicial e processo administrativo, demitido. Avaliação periódica, que é depois do estágio probatório, tu é exonerado.
Essa avaliação periódica vai ser conforme lei complementar e é assegurada ampla defesa. O servidor tem direito à greve nos termos da lei específica. Embora não tenha lei específica, ele pode fazer greve mesmo assim. Ele tem direito à livre associação sindical. Cuidado, a lei específica não regulamenta a associação sindical. A lei específica regulamenta a greve. Então o servidor tem direito à livre associação sindical, ponto. O servidor tem direito à greve nos termos da lei específica. O servidor ele pode acumular cargos, 2 cargos de professor, um de técnico ou científico, técnico nível médio, científico nível superior com professor, e 2 da área da saúde, se houver compatibilidade de horários. Sou funcionário público, candidato a vereador. Se eu for eleito, eu posso ficar nos 2, desde que haja compatibilidade de horários. Ganhe pelos 2. Se eu for funcionário público, candidato a prefeito, se eu for eleito, eu não posso ficar nos 2. Eu sou obrigado a me afastar do cargo público para me tornar prefeito. O tempo que eu estou afastado conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Tá? E o direito à remuneração. Remuneração pode ser alterada através de lei específica, ninguém pode ganhar menos que um salário. Os vencimentos pagos aos servidores do Legislativo e Judiciário não pode ser superior ao que se paga ao do Executivo. Remuneração, agente político, subsídio. Servidor público estatutário, vencimentos, que é o vencimento mais as vantagens. E empregado público, salário. Só lembrando que o teto remuneratório é o ministro do STF. Ninguém pode ganhar menos que ele. Desculpa, mais que ele. Aí tem teto por estado, conforme o poder, e tem teto por município, né, conforme o poder. Só lembrando que o vereador não pode ganhar mais que o prefeito. Mas o prefeito, o governador e o presidente, os 3 do executivo, vão direto para o teto do presidente. Então o prefeito poderia ganhar mais que o governador. A aposentadoria, eu tenho o regime geral e o regime dos servidores, que é o que a gente estuda. A aposentadoria por invalidez. Se a invalidez for moléstia grave, doença incurável, invalidez em serviço, provento integral. Se não for, é proporcional. Compulsória com 70 anos, podendo chegar a 75 aquela atividade se tiver lei complementar. Provento proporcional. Voluntária, tempo de serviço. Se o homem tiver 60 anos de idade, 35 de contribuição, provento integral. Se a mulher tiver 55 e 30 de contribuição, provento integral. Se não tiver, proporcional. Por idade, homem 65, mulher 60, proporcional. Se tu for professor exclusivamente do ensino fundamental e médio, diminui 5 anos. Deficiente físico, cara, aposentadoria de um jeito. Para te aposentar no serviço público, tu tem que ser 10 anos servidor público e 5 anos naquele cargo. Responsabilidade civil do Estado. A União, o Estado, o município, o Distrito Federal, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Permissionárias de serviço público e concessionárias. Essa permissionária e concessionária são particulares que prestam serviço público. O poder público transferiu o serviço para eles prestarem através de uma licitação. Eles todos estão responsáveis por qualquer dano que o agente dele em serviço, funcionário trabalhando, causarem a nós. Eles, concessionária, permissionária, administração direta e indireta, eu vou cobrar deles. Eles me indenizam e depois eles entram com ação de regresso contra o funcionário. Tá? Imagina que eu fui no hospital, chegou lá, ocorreu um erro médico. O funcionário é do SUS, o médico é do SUS. O Estado tem responsabilidade? Tem. Eu vou entrar com uma ação contra a administração pública. O município, o Estado, a União, a autarquia, a fundação, a concessionária, eles têm responsabilidade objetiva. Independentemente daquele agente ter agido com culpa ou dolo, eles têm que me indenizar. Eles me indenizando, eles podem cobrar do agente, porque o agente tem responsabilidade subjetiva. Se ficar comprovado que ele agiu com culpa ou dolo, aí ele tem que restituir os cofres públicos. Tá? Mas o Estado também é responsável de forma subjetiva, pela omissão do serviço. Tá? Tipo assim, ó, como é a responsabilidade do Estado em relação à prestação do serviço? A responsabilidade objetiva, independente de culpa ou dolo. Como é a responsabilidade do agente? Subjetiva. Depende de culpa ou dolo. Existe uma exceção que o Estado tem responsabilidade subjetiva, quando ele é omisso na prestação do serviço. Fui lá no hospital, o médico pegou férias e não substitui aquele médico. O Estado não prestou o serviço público. Para mim entrar com uma ação contra o Estado cobrando ele, eu tenho 3 anos, ou 5 se for dívida fazendária. Ele, sendo condenado a indenizar o particular que sofreu prejuízo, pode ser cobrado agente público através da ação de regresso. Aí não tem prazo para cobrar, é imprescritível. A responsabilidade do Estado é fundada numa teoria, chama-se teoria do risco administrativo, que para ter responsabilidade tem que ter fato, dano e nexo causal. Exclui a responsabilidade, caso fortuito ou força maior, e culpa exclusiva da vítima. Fui atropelado pelo ônibus, transporte coletivo.
Eu não sou usuário do serviço público. Há responsabilidade da concessionária, do Estado? Há. Então, há responsabilidade para com o usuário e o não usuário. Também há responsabilidade por ato lícito ou ilícito. Então, era um ato lícito praticado contra uma pessoa que não é usuária do serviço. A concessionária tem responsabilidade objetiva, independente de culpa ou dolo do agente, fundada na teoria do risco administrativo, porque teve fato, dano e nexo causal. Não teve excludente, não foi culpa exclusiva minha, não foi caso fortuito nem força maior. Então eu tenho direito à indenização. Existe uma teoria que é chamada teoria do risco integral. O que fala a teoria do risco integral? Fato, dano e nexo causal, igual, mas não tem excludente. Só se aplica em dano nuclear, peça de aeronave, terrorismo e DPVAT. Tá? Então assim, ó, para ter responsabilidade... em caso de responsabilidade civil do Estado, a culpa exclusiva da vítima isenta a responsabilidade. Tá certo. Em caso de dano nuclear, a culpa exclusiva da vítima isenta a responsabilidade? Não. Porque quando é dano nuclear, não aplica o risco administrativo, e sim o risco integral. O Estado não é responsável por atos do Poder Judiciário, exceto erro judicial, a gente condenou uma pessoa que não foi ela, e cumprimento de pena excedente da condenação. O cara foi condenado a 10 anos, está preso a 12. Porque o Estado tem que rever tudo isso aí. Então há responsabilidade. Lei 81/12/90, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Desculpa, servidores públicos federais, o regime jurídico único dos servidores. A quem que se aplica essa lei? Essa lei se aplica aos servidores, né, de órgãos da União, autarquias e fundações públicas. A eles que se aplica. Não se aplica a Estado, não se aplica a município, não se aplica a autarquia. Desculpa, empresas públicas e sociedade de economia mista, porque são seletistas. Servidor público é pessoa legalmente investida num cargo. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. A acessibilidade é para brasileiro, estrangeiro pode para a universidade. Os cargos são criados por lei com a denominação própria e vencimentos pagos pelo erário federal. Serviço gratuito é proibido, salvo se autorizado por lei. Quando tu entra na administração pública, tu pode entrar com concurso e sem concurso. O com concurso, ele é nomeado para um cargo de provimento efetivo. O sem concurso é nomeado para um cargo de provimento em comissão. Tá? O com concurso, ele é provimento efetivo. Existe o de carreira, que muda de classe, e o isolado. O isolado é quando é só um, tipo o delegado geral da Polícia Federal. Todos os delegados são de carreira, mas o delegado geral ele é isolado, porque é só ele. Mas toda é medida de concurso para ocupar tanto carreira quanto isolado. Comissionado aí é sem concurso. Provimento, vacância, remoção, redistribuição, tá? E substituição. Provimento. Provimento originário é a nomeação, que é a forma de ingresso. O efetivo, nomeado através de concurso. Comissionado, livre a nomeação. Provimentos derivados. Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Qual essa distinção, professor? É que tu é nomeado e toma posse só uma vez. Em demais casos não precisa. Tu é promovido, não precisa tomar uma nova posse. Tu é reintegrado, também não precisa. Tá? Então, há essa distinção entre provimento originário e derivado. Então vamos para o originário, a nomeação, que é através de concurso, do efetivo. Sai o edital, a abertura do edital do concurso público é publicada em Diário Oficial da União e Jornal Diário de Grande Circulação. A minha inscrição fica condicionada ao pagamento da taxa de inscrição, ressalvadas hipóteses de isenção, como o caso de doador de medula. Está aí o pessoal que participa dos programas, né, do governo federal, que é de programa de pobre. Passei no concurso. A aprovação em concurso não me dá direito à nomeação, mas se eu for nomeado, eles são obrigados a me dar posse. Nomeação mais posse, está completa a investidura. Em que momento está investido na carreira pública? No momento que tu toma posse. Nomeação mais posse, né, está completa a investidura. Tomei posse e entrei em exercício. Para mim poder tomar posse, eu tenho que apresentar a declaração de bens, declaração que eu não acumulo nenhum cargo inacumulável. Comprovar que eu sou brasileiro, gozo de direitos políticos, quitação com o serviço militar e eleitoral, idade minha 18 anos, aptidão física e mental e nível de escolaridade exigida para o cargo, para poder tomar posse. Se eu sou nomeado e não vou para posse no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação é decretado sem efeito. Chega lá no dia Renato Ferreira Pinheiro, na posse. Não veio, não tem problema. A nomeação do Renato é sem efeito. Vamos chamar o próximo seguindo a ordem de classificação. Professor, mas eu quero, mas eu não posso. Tem problema, tu manda uma procuração com poderes especiais para alguém te representar no ato de posse. Tomei posse, vou para o exercício no prazo de 15 dias. Se eu tomar posse e não entrar em exercício em 15 dias, eu sou exonerado ex officio. Entrei no exercício, vai dar início ao meu estágio probatório. Durante o estágio probatório, o servidor, né, só o efetivo, ele entra, ele é efetivo.
Durante 3 anos ele é efetivo, depois dos 3 que ele adquire a estabilidade. Durante o estágio probatório, eu vou ser avaliado por 3 servidores a cada 6 meses. Tá? Eles vão avaliar a produtividade, responsabilidade, assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. Se eu for apto nessa avaliação, eu adquiro a estabilidade. Se eu for inapto pela comissão, a comissão faz um relatório e a autoridade competente vai decidir se eu vou ser exonerado ou não. Esse relatório conclusivo final tem que ser 4 meses antes de acabar o estágio. Estabilidade anômala. No dia que promulgar a Constituição Federal, todo mundo que era servidor público há pelo menos 5 anos e entrou sem concurso público, adquiriu a estabilidade. Chama-se estabilidade anômala. Provimento derivado. A promoção. Pode exigir cursos para promover o servidor. A promoção é a mudança de classe dentro do mesmo cargo. Eu ocupava a classe 3, fui para a classe 4. Isso é promoção. Pode ser por antiguidade ou merecimento. A lei não explica a promoção, né? Mas era antiguidade e merecimento. Se o examinador falar que já caiu, a promoção pode ser de forma vertical e horizontal, tá certo? Eu sou promovido na classe 1, fui para a categoria A, B e C, são 3 categorias dentro da classe 1. Essa promoção de cada categoria é promoção horizontal. Quando eu saio da classe 1, categoria C, para a classe 2, aí é vertical, tá certo? Ela pode ser por antiguidade, que é tempo de serviço, merecimento, que é dedicação, zelo, eficiência, presteza. Pode. Readaptação, terceira letra é o A, é a volta do acidentado. Quem que é o acidentado? Aquele que tem alteração no estado físico ou nas suas condições de saúde. Eu era funcionário público, sofri um acidente, em serviço ou fora, não tenho mais condições de trabalhar onde eu trabalhava. O que o poder público vai fazer? Ele vai me aproveitar numa atribuição diferente, compatível com a limitação que teria sofrido no meu estado físico. Então ele me aproveita numa atribuição diferente, conforme a limitação do meu estado físico. Isso chama-se readaptação. Tá? Se não der mais para trabalhar, eu sou aposentado. Tá? Não pode aumentar e nem diminuir a minha remuneração. E se não tiver vaga, eu fico excedente. Reversão, terceira letra é o V, é a volta do velho. Quem que é o velho? O aposentado. Funcionário público sofreu um acidente, foi aposentado por invalidez. Alguns tempo depois, dentro de 5 anos, não pode passar 5, ele acordou do coma, ele passa por uma junta médica e ficou constatado que acabou o motivo da aposentadoria dele. Ele vai voltar a ter serviço através da reversão. Tá? Se passar 70 anos, não cabe mais. Se não tiver vaga, ele fica em excedente. Só na readaptação e na reversão, quando não tem vaga, é excedente. Tá? Agora, se tu te aposentar compulsoriamente, não cabe reversão. Se tu te aposentar por tempo de serviço, se antes de aposentar tu era estável, tu tem interesse em voltar ao poder público, quer que tu volte, não passou 5 anos, ele pode autorizar a reversão. Recondução. Recondução tem a ver com cargo. Imagina que tu ocupava um cargo, tu era estável, tu fez concurso para outro cargo e tu não passou no estágio probatório daquele cargo. Tu pode voltar ao cargo anterior através da recondução. Tu era técnico, passou no concurso para analista, tem que fazer novo estágio probatório. Se tu não passar no estágio probatório daquele cargo, tu volta para o cargo anterior através da recondução. Reintegração. Tu foi demitido, depois tu conseguiu invalidar a demissão. Provou que não foi tu. Tu vai poder ser reintegrado. O tempo que tu ficou afastado, o poder público ele vai te indenizar. Tá? E se não tiver vaga, quando tu estiver voltando, tu fica em disponibilidade. Aproveitamento. Imagina que foi extinto o cargo que o servidor ocupava, o órgão que ele trabalhava foi extinto ou considerado desnecessário. O que vai acontecer? Ele vai ficar sem trabalhar em casa, sem fazer nada, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Ah, estou precisando de alguém numa outra cidade. Aí o poder público pode usar o aproveitamento para trazer ele. Então o aproveitamento é o retorno ao serviço público do servidor que se encontrava em disponibilidade. Se tiver 2, ele vai escolher o que tiver mais tempo e disponibilidade. Vacância. Vacância é quando meu cargo público está vago e agora está começando a bater uma vacância. Quando eu estou com vacância, eu vou no PF do padre. São causas de vacância: promoção, falecimento, posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria, readaptação, tá? Demissão, readaptação e exoneração. Remoção e redistribuição. Remoção e deslocamento do servidor, que pode ser com ou sem mudança de sede funcional. Remoção a pedido. Se tu pedir para ser removido, poder público autorizado, tu é removido. Não pode no estágio. Se tu é casado, mora numa cidade, tu é concursado naquela cidade, o teu cônjuge é concursado naquela cidade, ela é servidora federal, estadual, municipal, não importa. Ela foi removida para outra cidade, tu pede a tua remoção. O poder público é obrigado a te remover. Quando tu pede a remoção, ele só te remove por interesse público. Agora, em caso do cônjuge ser removido compulsoriamente, ele te remove independentemente de interesse público. Tá? Remoção e deslocamento do servidor. E se for de ofício, tu é obrigado a ir. Ah, o poder público me removeu. Tu vai ganhar uma ajuda de custo, mas tu é obrigado a ir. Redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no quadro geral de pessoas. Eu tenho 2 delegacias com 4 cargos e a gente redistribuiu 2 para lá. Consequência que é o interesse do servidor ou o servidor vai ter que ir junto e não importa.
Substituição. Haverá substituição nos impedimentos de ocupante de cargo, comissão ou de função de confiança. Alguém que está no cargo, comissão, uma função de confiança, está impedido, está afastado, alguém vai substituí-lo. Se tu substituir ele, tá, e fizer as duas funções, tu escolhe a remuneração. Se tu substituir ele e fizer só a função dele, tu só recebe depois de 30 dias. Vencimento e remuneração. O servidor recebe remuneração ou vencimento-se, que é o vencimento mais as vantagens. Tá? Não foi trabalhado, pede remuneração do dia, final de semanas e feriados quando intercalados. Tá? A remuneração do servidor não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto pensão alimentícia e indenizar a fazenda pública. Foi condenado a indenizar o poder público pelo dano que tu causou à administração pública. Se tu estiver trabalhando, tu é notificado para pagar em 30 dias. Não pagou, desconto em folha de pagamento, 10% do mês que tu ganha para pagar o débito. Não está trabalhando, tu é notificado para pagar em 60 dias, não pagando, vira dívida ativa. Vantagens. Tem todas essas vantagens. Tu não pode acumular insalubridade e periculosidade. Tá? São todas essas vantagens. Tá? Essas duas que não pode ter insalubridade e periculosidade. O resto pode ter. O servidor tem direito a férias após 30 dias de serviço. Tá? 1 ano de serviço ele tem direito a 30 dias de férias. Não pode descontar a falta das férias. Se ele trabalhar com substâncias radioativas, né, é 20 dias a cada 6 meses. O servidor ele pode acumular por 2 períodos, mas se trabalhar com rádio X ou substâncias radioativas, cada 6 meses, 20 dias. Não pode acumular. Tem direito adicional de 1/3, pode pegar em até 3 etapas, recebe 2 dias antes do início das férias. E ela pode ser interrompida por necessidade no serviço. Licença. Tratamento de saúde. Estou doente, vou tirar uma licença para cuidar da minha saúde. 15 primeiros dias, baixo atestado. De 15 a 120, vou ter que ter uma perícia. Mais de 120, uma junta médica oficial do órgão. Sofreu um acidente no trabalhar, também ganha licença. Gestante, adotante, paternidade, 120 dias a mulher podendo aumentar para 15. Criança nasceu morta, natimorto, tá? Natimorto, 30 dias. Cabe em caso de adoção, muda um pouquinho, tá? E a paternidade, 5 dias. Alguém da minha família está doente, eu posso tirar uma licença para cuidar dele. 60 primeiro dia remunerado, depois é sem remuneração, os outros 90. Meu cônjuge, né, foi removido para outra ponta, foi morar em outra cidade, foi para o exterior, eu posso pedir uma licença para acompanhar ela, pelo período indeterminado. Fui convocado por serviço militar e outros encargos de segurança nacional, sou obrigado a ir. O tempo do serviço, a remuneração eu escolho. Sou funcionário público, vou concorrer a um cargo eletivo, eu posso concorrer, eu posso tirar do registro oficial. Se tu tirar antes do registro oficial, ou seja, das convenções partidárias da véspera do registro, não tem remuneração. Do registro até o 10º dia após a eleição, pode pegar 3 meses remunerado. Após 5 anos de serviço, tu pode fazer 3 meses para te capacitar profissionalmente. Não pode vender essa licença de capacitação. Posso tirar uma licença pelo motivo que eu quiser, claro que eu ainda sou servidor público, sendo estável, tu pode pegar essa licença para viajar e tal, etc. O poder público pode interromper a qualquer momento e o período é 3 anos. Tu é funcionário público, tu pode participar de sindicato. Te convidaram para ser presidente e diretor do sindicato. Tu vai tirar a licença do mandato classista. Essa licença, o poder público não remunera. Não remunera. Quem tem que te remunerar é o sindicato. Só lembrando, capacitação particular e mandato classista, só servidor estável. E tem que ser autorizado pelo poder público. Chama CPM. Capacitação particular e mandato classista. Posso me afastar para fazer um trabalho de relevância técnica ou científica. Posso me afastar para exercer um cargo letivo, uma missão no exterior, tá? E um programa de pós-graduação. Casei, eu posso faltar 8 dias se morrer alguém na minha família. Vou mudar de zona eleitoral, pode ser até 2 dias. Doação de sangue 1. Beleza. Poderes. Quais são os poderes da administração? Poderes da administração. Poderes administrativos é uma faculdade, é um direito-dever dado aos agentes públicos para a prática de atos visando o interesse da coletividade. Então é dado poderes para a prática de atos, só que tu não pode abusar do poder. O abuso de poder se divide em 2 espécies, o excesso e o desvio de finalidade. No excesso de poder, o agente público ele não tem competência, mas ele visa o interesse público. Exemplo, o estagiário que sanciona a lei que era para o prefeito. Ele não tem competência para sancionar a lei, embora vise o interesse público. Esse ato ele é nulo por excesso de poder. O prefeito ele pode desapropriar o imóvel do desafeto político dele?
Desculpa, ele pode desapropriar o imóvel? Pode, ele tem poder para isso. Mas ele só pode desapropriar por interesse público. Se ele desapropriar o imóvel do desafeto político dele, ele agiu com uma finalidade estranha ao interesse público. Ele agiu com desvio de finalidade. Eles trocam isso aqui de imagem na prova. Excesso de poder, não tem competência, mas juízo de interesse público. Desvio de finalidade. Tenho competência, mas eu não viso o interesse da coletividade. São as espécies de poderes que eu tenho. Poder vinculado, o poder público ele age conforme a lei determina. A lei diz que tem que abrir uma licitação para uma obra pública. Tu vai lá e faz poder vinculado. Poder discricionário, uma liberdade na escolha, conveniência e oportunidade. A lei diz que não é obrigado a licitar quando vai comprar pão. Tu pode licitar ou não. O administrador escolhendo licitar ou não é o poder discricionário. Poder regulamentar é o poder do chefe do executivo. Só ele, é o poder privativo dele. Poder disciplinar é a faculdade de punir internamente infrações funcionais. Poder hierárquico é o poder que o chefe tem para com seu subordinado, para delegar funções, para avocar funções, para rever os atos dos subordinados, para mantê-los ou invalidados. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem de restringir o uso, gozo de bens individuais em prol da coletividade. São atributos do poder de polícia. Eu chamo de CAD. Coercibilidade. O fiscal da vigilância chega no estabelecimento, ele vai fechar, nem que para isso tenha que usar força. Coercibilidade. Autoexecutoriedade. Ele vai aplicar o uso da força sem autorização do Poder Judiciário, pela autoexecutoriedade. E é livre para agir com conveniência e oportunidade. E dois princípios que regulamentam o poder de polícia é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Para o fiscal, chegando lá, tem um produto estragado, ele não vai fechar o estabelecimento, ele vai dar uma multa. Razoabilidade. Mas a multa não pode ser de 1 milhão. Tem que respeitar a proporcionalidade. Atos administrativos. Atos é tudo aquilo que é praticado pelo administrador público ou por seus delegatórios, mas que visa o interesse da coletividade. Praticou um ato, o poder público pode rever o seu próprio ato? Pode. Autotutela. O ato ele tem que ser motivado, o princípio da motivação. São requisitos do ato. Se faltar um desses requisitos, o ato é nulo. O ato só é válido se for praticado com a finalidade de interesse coletivo, se a pessoa que praticou tem competência, se tiver pressupostos de fato ou de direito, se ele tiver a forma escrita, claro que é a regra, porque tem exceção, e o que ele pretende com a prática desse ato? Fica o mofo. Se tu praticar um ato faltando um desses requisitos, o ato não vale, ele está viciado no requisito. Atributos do ato, é a PAT, aquela que era cheia de atributos. Tudo que o poder público faz, tu presume que está dentro da lei, por isso da presunção de legitimidade. Presunção é relativa, porque pode estar sendo feito fora da lei, é relativo. Autoexecutoriedade, que não precisa da autorização do Poder Judiciário para a prática de atos. Cheguei no meu carro, tem uma multa. Isso é autoexecutoriedade, o juiz não autorizou a aplicar a multa, mas o guarda municipal pode. Isso chama exigibilidade, porque a coerção é indireta. Se tivesse enguichado o meu carro, não precisa de autorização do Poder Judiciário. Aí é executoriedade, porque a coerção é direta. A tipicidade é uma garantia nossa administrado, que o poder público ele só vai agir nos moldes da lei, conforme a lei autoriza. E a imperatividade é o poder de império que o poder público impõe a nós, administrados. Aí eu tenho como se classifica os órgãos, é bom dar uma olhada, as espécies do órgão e a extinção do órgão. Tem alguns casos de extinção. Tá? Vou bater no principal. O ato administrativo, ele legal, ele vai ser anulado, tanto pelo poder público quanto pelo judiciário. Se quiser revogar um ato, revogação, que é por conveniência e oportunidade, é só a administração pública que revoga. Anular, judiciário e administração. Revogar, só a administração. Quando ele é anulado, ele opera efeito ex tunc, ele retroage. Não valeu nada que foi praticado com a vigência daquele ato. Na revogação é só o poder público, é ex nunc, aí não retroage. Tá? Nunca retroage, só vai valer daqui para frente. O ato administrativo ele tem 5 anos para ser anulado, salvo má fé, que aí não tem prazo. Poder público ele exerce um controle interno sobre ele, tipo um órgão público exerce controle, é o controle interno. Autotutela, poder de polícia, assuntos de legalidade e mérito. Mas existem órgãos alheios que controlam o poder público. Tipo, imagina um órgão público, Polícia Federal, ela exerce controle interno sobre ela. Mas existe o Legislativo e o Judiciário que exerce controle. O Legislativo e o Judiciário exercem controles externos. O Legislativo ele controla a parte financeira, orçamentária e patrimonial do órgão, através da Comissão Parlamentar de Inquérito e do Tribunal de Contas. Já o Judiciário, através dos remédios constitucionais, que eles controlam legalidade e legitimidade. Então não esquece, o Judiciário não controla mérito. A licitação é um procedimento em que o poder público convida os interessados a participar com ela e apresentar propostas. Essas propostas são submetidas a uma seleção.
tanto a administração pública direta quanto a indireta, elas são obrigadas a licitar. São obrigadas a licitar, tá? Segundo a Lei 8666. A licitação tem a finalidade, princípio da isonomia, seleção da melhor proposta e a valorização do produto nacional. Os princípios a serem observados na licitação. Vou bater só os 3 que estão na lei. Os outros a gente já viu. Probidade. O procedimento tem que ser de forma honesta. Vinculação do instrumento convocatório. O edital, a carta convite que vai ser publicada, tem que, cuidado, a carta convite ela é publicada, tornar público. Os requisitos de habilitação estarão previstos no edital. Esse é o princípio da vinculação do instrumento convocatório. Eu vou ter 2 envelopes. O envelope da habilitação, que é o documento, e a proposta. As empresas que foram habilitadas, delas vão abrir a proposta. Se eventualmente numa licitação uma empresa não é habilitada, ela é desqualificada. Dentre as habilitadas, a gente abre o envelope da proposta e escolhe a melhor. Quem não tem a melhor proposta é desclassificado. E quem vence a licitação é o adjudicatário. Se eventualmente o adjudicatário não quiser assinar o contrato, o direito é transferido para a segunda colocada. Tá? Pela proposta dela e não da vencedora. Não, desculpa, a proposta da vencedora. A proposta tem que manter por 60 dias, ou até escolher a vencedora. O princípio do julgamento objetivo é que os critérios a serem analisados na licitação devem ser informados de forma objetiva. Tipo, se é menor os tipos de licitação que é 45. Menor lance, melhor preço, melhor técnica, preço técnico e tal. Em caso de empate de licitação, em caso de empate, a gente vai primeiro, critério, produto fabricado no Brasil. Segundo critério, empresa brasileira. Terceiro, investimento em tecnologia e pesquisa. Quarto, contratação de deficiente. E quinto, sorteio. As modalidades de licitação são concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. O leilão é para venda de bens móveis, semimoventes e imóveis apreendidos. Sai um edital de leilão, dando um prazo mínimo para os interessados participarem, 15 dias. 15 dias. O concurso é para dar prêmio. Sai o edital, dando prazo mínimo de 45 dias para o interessado. Os 3 que estão em amarelo é para compras de bens, contratação de serviço. Mas a concorrência também é usada para a venda de bens imóveis. A concorrência tomada de preço é um edital. O convite é a carta convite. Carta convite tem que ser enviada com antecedência pelo menos 5 dias úteis antes do prazo final da entrega da proposta. Se o convite, tu convidar 3 empresas e tiver uma outra empresa que quiser participar, ela pode. Basta ela se cadastrar 24 horas antes de acabar o prazo. Na tomada de preço, só pode participar a empresa cadastrada. Se a tua empresa não foi e saiu o edital de tomada de preço, se fizer o cadastramento 3 dias antes do prazo final, tu pode participar. E a concorrência, qualquer empresa do ramo. Esses valores foram alterados agora, recentemente. Mas não vai se aplicar nessa prova, porque o edital anterior é essa alteração. Então vamos pegar os valores antigos. A licitação ela vai ter 6 fases. A primeira é a audiência pública. Só vai ter quando for licitação de grande vulto, aquela acima de 150 milhões de reais. Então, geralmente é na convocação com edital. A habilitação olha os documentos, o julgamento a melhor proposta, a homologação, a autoridade competente vê se não tem uma ilegalidade e a adjudicação compulsória, o vencedor tem direito a prestar o serviço. A licitação. Dispensa. Dispensada, dispensável. Inexigibilidade. Inexigibilidade não há competição. Não licita porque não tem com quem competir. Fornecedor exclusivo, serviço técnico especializado e profissional do meio artístico consagrado pela opinião pública e pela crítica especializada. Rol explicativo. Na dispensa de licitação, ela pode ser dispensável. É facultado licitar. Na dispensada é proibido. Na dispensada, são situações de bens móveis e imóveis, lá do artigo 17. Dação em pagamento, alienação de bens. A dispensável, tu pode licitar ou não. Hortifruti granjeiro, pão, gás canalizado, serviço de abastecimento de navio. Foi feita uma licitação, não apareceu ninguém, fracasso. Nenhuma foi habilitada. Deserta, não apareceu ninguém. Fracassada, ninguém foi habilitado. Equipamentos para forças armadas de uso coletivo, impressão diária oficial, serviços sociais, peças de suplemento de informática, tá? Contratação de instituições sem fins lucrativos para atender deficiente, em razão de calamidade pública, estado de sítio, estado de emergência, tudo é dispensável. Contrato. Contrato é uma celebração de vontade do poder público com o particular. Eles entram num acordo entre os dois. Ele tem que ter a anuência das duas partes. Característica do contrato, ele tem que ser um consensual, tem que ser um acordo, ele tem direitos e obrigações das duas partes, em regra ele é escrito, mas é permitido contratos que não ultrapasse
de forma verbal que não ultrapasse R$4.000 sobre o regime de adiantamento, que seria 5% do valor do convite. Não pode ser gratuito e ele é intuito persona, só pode contratar com quem assinar. Intuito persona, só pode executar o serviço com quem tu contratou. Detalhe, se tu subcontratar e tiver no contrato, aí é permitido. Tá? O prazo do contrato, se tu não conseguir cumprir no prazo, tu pode pedir a prorrogação. Tá? Contrato assinado, ele vai ser publicado, ele vai ser encaminhado ao órgão de publicação 5 dias, no 5º dia útil do mês subsequente, publicado em 20 dias após o envio. Pode contratar com pessoa física ou jurídica, ainda que domiciliado no exterior. O prazo de contratos são vigentes na lei orçamentária. Eu tenho cláusulas obrigatórias e necessárias, todas são necessárias. As que tem asterisco são obrigatórias, tem que ter no contrato. Tá? O contrato ele tem o típico e o atípico. No contrato atípico, a igualdade do poder público com o particular. O poder público não controla, são regidos por regras de direito privado, financiamento, seguro e aluguel. No contrato típico, a supremacia do interesse público sobre o privado. O poder público pode alterar o projeto inicial, sem anuência da empresa contratada, desde que não mexa no equilíbrio financeiro e econômico do contrato. Ele pode alterar 25%, quando se tratar de obra, serviço e compra, e reforma de edifício, tá? E equipamento 50%. O contrato pode ser rescindido, tá? De forma amigável, judicial. Tá? Quem controla o contrato é o poder público e as penalidades serão previstas no contrato. Advertência, o valor da multa tem que ter, suspensão e declaração de inidoneidade. A empresa contratada tem o direito de receber e é responsável pelo pessoal. O poder público tem o direito de fiscalizar e é responsável pelo pagamento. Pode ser que o contrato não seja executado dentro do prazo, sem culpa da empresa contratada, por força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração e interferência imprevista. Tá? Encerrou a obra, entrega, ganha o termo provisório, 15 dias, 60 dias de termo definitivo. Compra equipamento de aluguel, é documentado por recibo. Só tem termo provisório, tá? Dispensa provisório, só definitivo, gênero perecíveis, serviço técnico especializado e o valor do convite. Tá? Serviço público é aquele prestado pelo poder público ou transferido a um particular. Tá? Improbidade administrativa. Improbidade administrativa é a situação que o servidor vai enriquecer de forma ilícita. O fato de ser punido por improbidade não impede de ser aplicado as outras punições. Para ressarcir o erário é imprescritível, não prescreve. Tá? O processo de improbidade ele corre na vara civil e não na vara criminal. Não há prerrogativa de foro, tá? E não impede a punição criminal. Cometeu o ato de improbidade, vai ser punido pelo superei. Suspende direitos políticos, perde a função pública, bens à vida de forma ilícita indisponíveis e o ressarcimento ao erário. Só lembrando, o ressarcimento é imprescritível, os demais é 5 anos que prescreve. Tá? Não se aplica as regras da lei de improbidade aos ministros de Estado, porque eles têm um regime próprio. O sujeito ativo da improbidade é o agente público e o particular que contribuiu com ele para a prática do ato. O sujeito passivo é o lesado. Tá? Pode ser administração pública direta, indireta, empresas que têm parte do poder público, o poder público dá incentivos fiscais, isso tudo pode ser. Aí tem as condutas, enriquecimento ilícito, ato lesivo erário e ato contrário ao poder público. Tá? As penalidades, enriquecimento ilícito, de 8 a 10 anos com direito político suspenso, multa de 3 vezes do acréscimo patrimonial e não pode contratar com o poder público por 10 anos. Ato lesivo erário é de 5 a 8, direito político. Multa de até 2 vezes o valor do acréscimo patrimonial e 5 anos sem poder contratar com o poder público. Ato contrário, 3 a 5, 100 vezes o valor da remuneração e 3 anos sem poder contratar com o poder público. Então, pessoal, tentei ver o máximo que eu consegui aí da parte do direito administrativo dentro do nosso aulão. Claro que é muito, muito rápido, né? Uma vez que o conteúdo ele é enorme. Beleza? Então, desejo a todo mundo uma boa sorte aí na prova, né, da Polícia Federal. Um ótimo estudo. Tenta ver algumas vezes se tu conseguiu ver o aulão. Dá uma olhadinha aí no material e no conteúdo, porque a gente está vendo dentro do que está previsto no edital. Um abraço a todo mundo, um ótimo estudo e até o nosso próximo encontro.